O tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras foi adiado em uma semana. A medida passa a valer a partir do dia 6 de agosto, a próxima quarta-feira. A boa notícia é que quase 700 itens ficaram isentos da tarifa. Mesmo assim, os efeitos seguem preocupando o setor produtivo aqui do Paraná. O suco de laranja está na lista de exceções do tarifaço de 50% em cima de produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos. O país norte-americano é um destino importante do produto paranaense. As vendas chegaram a aumentar mais de 300% de janeiro a junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Vai se permitir que a gente continue desenvolvendo o mercado americano, que hoje recebe produto do Brasil e do México. Só que nos próximos anos a tendência é que a disponibilidade de produto mexicano reduza e esse espaço também vai ser ocupado pela produção brasileira, na qual a produção paranaense já está começando a trabalhar de forma a ocupar uma boa parte desse espaço. Em 2024, os Estados Unidos foram o segundo principal parceiro comercial do Paraná, importando cerca de US$ 1,5 bilhão em produtos da agropecuária. Neste ano, no primeiro semestre, foram 735 milhões de dólares exportados para o país norte-americano. Os produtos florestais estão no topo da lista dos itens mais vendidos. O setor já sente os impactos da taxação, com contratos cancelados, embarques suspensos, férias coletivas forçadas e demissões. Esses detalhamentos aí mais purificados, a gente está buscando junto com algumas instituições como FIEP, Secretaria da Fazenda, a BINSE, que é a Associação Brasileira de Madeira Processada Mecanicamente, para entender aí os detalhes dessa ordem administrativa, para depois disso a gente traçar a estratégia. Na relação dos produtos mais exportados aparece o pescado. Quase toda a produção paranaense vai para os Estados Unidos. E ainda o café, que vinha ganhando espaço no mercado norte-americano, também deve sentir os efeitos da medida. O Brasil fornece 1/3 do café consumido pelos Estados Unidos e esse café já aumentou lá cerca de 16% a 17%. E se não houver exceção no café, dificilmente os Estados Unidos vão conseguir um outro suprimento. A taxação deve entrar em vigor na próxima semana. Os produtos embarcados até lá e que estejam na etapa final de transporte não devem ser submetidos à nova tarifa, mesmo que cheguem aos Estados Unidos depois do prazo. Mas o setor produtivo ainda espera uma nova saída. Nesse momento, a gente precisa de cautela, né, nessas negociações, colocar na mesa aí esses elementos econômicos, né, principalmente da pauta exportadora aqui do Brasil, incluindo os produtos do Paraná, para minimizar esses impactos, né, que nós temos aí no setor do agronegócio. O que nós esperamos é que os governos tenham sensatez, né? Nesse momento, mais importante é que voltem e não deixem de conversar, porque essa relação comercial de 200 anos não podem terminar dessa maneira. Como a gente viu na reportagem, o setor produtivo aqui do estado segue apreensivo e em alerta com esse tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. A Bárbara Rames chega ao vivo com os detalhes. Boa noite para você, Bárbara. Hoje o secretário da Fazenda aqui do Paraná também comentou essa situação, não é mesmo? Isso mesmo, Camila, uma boa noite para você, a todos que nos acompanham. O secretário Norberto Ortigara conversou com a nossa produção e, assim como o setor produtivo, se disse ainda preocupado, apesar de manifestar um certo alívio com essas exceções que a gente acompanhou aí na reportagem, mas disse que segue apreensivo diante desses produtos, uma parcela considerável de produtos que são exportados pelo Paraná para os Estados Unidos e que seguirão com essa taxação de 50% a partir da semana que vem. Ele voltou a defender que se siga o diálogo diplomático do governo brasileiro para tentar reverter a situação e diminuir ainda mais os impactos dessa taxação anunciada pelo presidente Donald Trump. Ele também relembrou as medidas que a gente já trouxe aqui no RIC Notícias Noite, que foram anunciadas pelo governo do Paraná para auxiliar empresários dos setores afetados, como a abertura de linhas de crédito e uso de créditos de ICMS. Vamos conferir o que ele disse. A nossa torcida, obviamente, para superar essas dificuldades, dois caminhos. Primeiro,
é que nossa diplomacia, tida como das melhores do mundo, quando não politizada, consiga entrar em campo mais fortemente e tratar desses demais setores que serão, a partir do dia 6, muito, mas muito penalizados. E a segunda é o Estado, naquilo que pode fazer e está fazendo, socorrer temporariamente essas empresas, fornecendo capital de giro, empréstimo a um custo mais atraente para que elas continuem, não fechem as portas, não quebrem, continuem gerando empregos, que é a nossa maior preocupação. E quanto a isso, nós já definimos aqui no Paraná, o BRDE, que é o nosso braço financeiro, nós somos um dos sócios do BRDE, ele já abriu uma linha de crédito de 200 milhões de reais para capital de giro, com um prazo de 5 anos, sendo um ano de carência, e para financiar valores que vão de 500 mil até 10 milhões por empresa, claro, cada empresa tem os seus limites, cobrando inflação mais 4%, IPCA mais 4% ao ano, que é um custo, mas muito, muito mais atraente do que a Selic de 15%, que foi mantida ontem, inclusive lá no Copom. São ações que buscam, então, mitigar, diminuir esses impactos, mas como acompanhamos na própria fala do secretário, a medida, essa supertaxação, ela foi adiada, era para começar a valer amanhã, só começa a valer no dia 6 de agosto. E como a gente tem feito desde o começo, Camila, a gente segue acompanhando tudo de pertinho e qualquer novidade, qualquer informação, a gente volta a conversar aqui na RIC TV Record. Volto com você. Sem dúvidas. Obrigada, Bárbara, pelas informações.